Bom, caros alunos, vocês sabem bem que a física envolve mais do que a resolução de problemas, né? Mas com certeza isso é grande parte dela. Então vamos agora, antes de começar a resolver alguns exemplos de toda a teoria que eu já desenvolvi, falar um pouquinho de uma estratégia de como resolver problemas, né? Então, todo mundo, vocês sabem, depende de suas rotinas, procedimentos e atalhos, né? Então vamos mostrar aqui um pouco algumas das recomendações que eu faria para como vocês devem executar a resolução de problemas. Então, aqui vocês veem uma série de sugestões, né? Então, primeiro, né, pensar, né? Então, no caso aqui, você deve ler o problema com cuidado, perguntar a si quais são as grandezas conhecidas, quais podem ser úteis, mas desconhecidas, e quais as solicitadas na solução. Você deve escrever essas grandezas, represente-as com seus símbolos normalmente usados, faça a conversão de unidades no sistema internacional se necessário. Então essa é a primeira parte, que é pensar. Segundo, vocês devem desenhar. Faça um desenho da situação física para ajudá-lo a visualizar o problema. Para muitos estilos de aprendizagem, uma representação visual ou gráfica é essencial e geralmente é fundamental para definir as variáveis. Terceira etapa é pesquisar. Escreva os princípios ou leis físicas que se aplicam ao problema. Use equações que representem esses princípios para conectar as grandezas conhecidas e desconhecidas entre elas. Em alguns casos, você imediatamente verá uma equação que tem somente as grandezas que você conhece, a desconhecida que você deve calcular e nada mais. É mais comum que você tenha que fazer um pouco de derivação, combinar duas ou mais equações conhecidas naquela que você precisa. Isso exige alguma experiência, mais do que qualquer dos passos listados aqui. Para o iniciante, a tarefa de derivar uma nova equação pode parecer intimidante, mas quanto mais você praticar, melhor ficará. A quarta seria simplificar. Insira os números na sua equação. Não insira os números em sua equação ainda. Em vez disso, simplifique o resultado algebricamente, tanto quanto possível. Por exemplo, se o resultado for expresso como razão, anule os fatores comuns no numerador e denominador. Este passo é de essencial utilidade se você precisar calcular mais de uma grandeza. Aí sim, na etapa 5, você calcula. Insira os números com as unidades na equação e trabalhe como uma calculadora. Normalmente você obterá um número e uma unidade física na resposta. O sexto item, arredonde. Determine o número de algarismos significativos que você deseja ter no resultado. Como regra geral, um resultado obtido por simplificação ou divisão deve ser arredondado para o mesmo número de algarismos significativos do que na grandeza de entrada, que é dada com o menor número de algarismos significativos. Não se deve arredondar em passos intermediários, pois o arredondamento cedo demais resultará em uma solução errada. E a última sugestão seria uma solução alternativa. Volte e analise o resultado. Julgue por si mesmo se a resposta, tanto no número quanto nas unidades, parece realista. Geralmente é possível evitar uma solução equivocada fazendo essa verificação final. Às vezes, as unidades da resposta estão simplesmente erradas, se você sabe que deve ter cometido um erro, né? E outras vezes a ordem de magnitude resulta totalmente errada. Por exemplo, se a tarefa é calcular a massa do Sol, faremos isso mais adiante, né, em alguma aplicação que a gente vai resolver a seguir, e a resposta